febre, dores no corpo e cansaço. Esses são alguns dos sintomas da Covid-19, mas também são sintomas comuns da dengue. Como diferenciá-las? É isso que nós vamos saber a partir de agora no Explica Pra Gente, com a infectologista a doutora Luciana Pacheco, e está no ar. Muito bem, nós vamos tentar, tirar essa dúvida das pessoas, porque os sintomas são muito parecidos. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado, bem-vinda aqui ao nosso Explica Pra Gente, para a gente conseguir, com a senhora que é a competentíssima infectologista, médica, explicar para as pessoas, porque é uma linha tênue muito difícil para as pessoas entenderem o que é a dengue e agora o que é a Covid-19, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior, boa tarde aos telespectadores. No meio de uma pandemia já tão complicada, com uma Covid, a gente começa a ver casos de pessoas com dengue. Os sintomas de fato são parecidos, mas existem alguns detalhes que a gente pode orientar para que a pessoa se alerte, fique alerta com relação a essa possibilidade. Infelizmente, há 40 anos que o vírus da dengue foi reintroduzido no nosso país e a gente ainda luta contra essa doença, que na maioria das vezes tem uma evolução boa, benigna, assim também como a Covid, mas que também pode ser grave. Antigamente a gente chamava de dengue hemorrágico, agora a gente chama de dengue grave. Normalmente, uma diferença bem grande é a transmissão, com relação à Covid, porque a Covid ela é transmitida pelo ar e a gente passa de uma pessoa para outra, a dengue não, ninguém passa de uma pessoa para outra. O vírus ele é introduzido no nosso corpo através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. No caso aí, a fêmea é a vilã da história. Muito bem. A gente pode ter dengue 4 vezes e normalmente existem algumas evidências já de que o segundo episódio seja mais grave do que o primeiro e que o sorotipo 2 ele pode estar relacionado aí a essa gravidade. Nós temos então, aqui doutora Luciana, sem querer te atrapalhar, já está atrapalhando, deu uma travadinha na sua internet, mas voltou, a gente continuava te ouvindo, só a sua imagem que travou, mas agora voltou com muita tranquilidade. Nós estamos aqui na cartela, junto com a sua imagem, com os sintomas da dengue. Febre alta entre 39 e 40 graus, dores de cabeça e também aquelas dores atrás dos olhos, cansaço e indisposição, dores musculares e nas articulações, enjoos e vômitos e a perda de apetite e paladar. Esses são os sintomas da dengue, que muitos deles talvez não estejam tão relacionados à Covid-19 ou estão, doutor? Existem alguns sintomas e sinais que são comuns às duas doenças. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, A gente vê isso nas pessoas também com Covid. Mas você não falou aí de manifestações na dengue, nesses sintomas que você relatou, não existem aí manifestações gripais, É verdade. Você não falou aí em coriza, em espirro, em tosse. Então, esse é o ponto mais importante na diferença entre as duas doenças. Maravilha. Normalmente, na Covid, a gente tem essas manifestações aí, semelhanças da dengue, como febre, como dor de cabeça, como dor no corpo, mas não tem, e tem manifestações gripais na Covid. Então, a gente tem, principalmente, o que chama mais atenção da Covid, ela parece mais com uma gripe do que com a dengue, quando a gente presta atenção na possibilidade das manifestações respiratórias. Então, isso é um ponto aí de destaque que se faz entre uma doença e a outra. Perfeito, foi ótima essa observação. Como a gente está tão assustado com a questão da Covid-19 que a gente acaba não prestando atenção que no caso da Covid-19 vai muito na dor de garganta, a coriza, o que a dengue não acontece, A dengue é apenas os sintomas do corpo, enjoo, dor de cabeça, aquelas dores chatas, das articulações, enfim, mas não tem a coriza, nem dor de garganta, nem tudo mais, enfim. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as pessoas que querem participar conosco no Explica Pra Gente, fazendo perguntas para a senhora, doutora Luciana. Vamos lá, pode soltar. Meu nome é Renata Ribeiro, eu moro no bairro da Pajuçara. Com essa época de chuva que está surgindo, sempre acontece mais casos de dengue. Como é possível diferenciar o sintoma da dengue com o da Covid? Existe algum específico que possa já identificar a dengue?
É a pergunta que não quer calar, né, doutora? E é de fato, a gente começa a ver nesse período de chuva e a gente intercala a chuva com o sol, né? Então, a gente tem dias chuvosos e tem aí 2 dias de sol, e esse ambiente é propício para a criação do mosquito, para a procriação do mosquito. Então, a gente precisa ficar alerta. E aí, como eu falei, a principal diferença são as manifestações respiratórias. Então, se eu começo a ter febre, dor de cabeça, dor no olho, que é muito comum na dengue, muito comum. A gente olha para um lado, olha para o outro e sente a dor só nesse movimento do olho. Dor no corpo, a doença também chamada febre do quebra-ossos, exatamente porque a gente tem essa dor no corpo importante, dor nas articulações, mas não tem essas manifestações respiratórias, como o Wilson Júnior falou, da dor de garganta, da coriza, da obstrução do nariz, da tosse, né, que são manifestações aí da Covid. Perfeito. Então, é importante a gente prestar atenção nisso para, estando com esses sintomas que são mais sugestivos de dengue, procurar um atendimento, porque na maioria das vezes a doença é benigna, mas ela pode agravar. Então, a gente precisa ter cuidado com ela também. Perfeito. Doutora, vamos lá. Tem a segunda pergunta que também quer participar no nosso Explica Pra Gente com a doutora Luciana Pacheco. Vamos lá, pode soltar. Olá, meu nome é Marcelo, eu moro em Salvador Lira. Eu gostaria de saber se quem já teve dengue tem maior propensão a desenvolver algum sintoma mais grave se for contaminado pela Covid. Olha que pergunta, acho que essa é a pergunta que todos querem saber, né, doutora Luciana? Exato, mas assim, existe um trabalho que foi feito por uma equipe de São Paulo, da USP, sendo que foi feito com pessoas do Acre. O Acre, né, no norte do nosso país, ele vive epidemias, duas epidemias, a da Covid e a da dengue. E eles estudaram mais de 1.000 pessoas lá e viram que as pessoas que já tiveram dengue, a chance de ter Covid é 2 vezes maior do que quem não teve dengue. Isso é com relação ao risco de ter a doença. Agora, se essas pessoas têm maior gravidade, têm a Covid de forma mais grave, ainda não tem uma resposta muito eficiente para que a gente dê. É provável que sim, porque o sistema imunológico da gente é quem faz a gravidade da Covid e também quem faz a gravidade da dengue. Então, se a pessoa que teve dengue tem mais chance de ter sintomas da Covid, pela lógica, a gente também imagina que esses sintomas sejam mais graves. Mas, de fato, isso não está mostrado nesse estudo. É preciso que novos estudos apareçam para a gente poder responder com muita certeza. Perfeito, doutora Luciana. Quero agradecer mais uma vez. Excelente essa pergunta. E é como a senhora bem disse, né? E está dentro do processo, conhece muito bem. Com certeza, a pessoa que teve a dengue está com o seu sistema imunológico completamente bagunçado, digamos assim, propenso a qualquer doença, não só a Covid, mas a qualquer outra, a ter uma gravidade, porque está ainda se recuperando de um outro problema. Seria isso, né, doutora? Isso, exatamente. O organismo da gente, a imunidade, né, do nosso mecanismo de defesa é quem faz toda essa relação para a forma mais grave da Covid. E isso a gente não sabe exatamente por que algumas pessoas têm essa propensão até a forma grave, e assim também como a dengue. A maior parte das pessoas evolui muito bem naquela fase de 5, 7 dias de doença e outras complicam, né, com a forma mais grave, com as manifestações hemorrágicas. Acontece também isso na Covid, a maior parte das pessoas tem sintomas leves, mas podem complicar e com tantos óbitos aí como a gente está vendo. Então, é preciso que a gente preste atenção nessa diferença e também preste atenção no seu ambiente, na sua casa, para evitar esses criadouros de mosquito. Então, olhar as calhas, se tem folhas que estejam obstruindo e ali junte água, os locais onde os vasos, as plantas, aquele local, aquele caquinho assim, aquela que fica a planta em cima, ali também é local de criadouro. As pessoas que não têm água em casa e que juntam água, né, para poder usar no seu dia a dia, procurar cobrir aquele tonel de água, a gente evitar que o mosquito se procrie e transmita a doença para a gente. Perfeito, excelente suas informações. Aquela história, sentiu todos esses sintomas que nós falamos da dengue, né? Parecidos com o da dengue, mas espirrou, sentiu dor de garganta,
abre-se inclusive aquela luzinha amarela, acende com mais força, que pode ser realmente indícios da Covid, né, doutora? É importante procurar imediatamente, nos dois casos, mas nesse caso, principalmente no caso da pandemia que nós estamos vivendo, procurar ajuda médica. Isso. Até para confirmar, né, se é ou não. Então, pessoa, para confirmar que está doente, que ela não fique transitando, a gente sabe como é difícil, não contamine outras pessoas ao seu redor. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa segunda-feira, boa semana, com muita saúde. Muito obrigado sempre pela sua participação no Explica Pra Gente. Um abraço grande, até a próxima. Boa tarde. Obrigada, até a próxima.